E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje eu irei falar sobre rochas e minerais. Bora começar nossa aula? Mas para falar sobre rochas e minerais, bora começar a falar ali, sobre a formação das rochas. E o que é que diz a formação das rochas? As rochas, elas vão estar ali, presentes em sua maioria na litosfera, que é uma camada que é sólida do nosso planeta e que abriga, na realidade, os seres vivos, que é bastante explorada, isso devido ali em razão aos recursos naturais e minerais que existem nas rochas. Quando eu estou falando desses recursos naturais, eu estou falando ali do ouro, da prata, de alguns minérios, de algumas pedras preciosas que o ser humano ele utiliza, ele vai explorar as rochas para poder se aproveitar economicamente. Bom, aí a gente tem essa imagem aí das rochas. Observe só que lindo, né? Essa formação dessas rochas que estão aí na área que é litorânea. Muitas pessoas que vão ali à praia, principalmente aqui em Pernambuco, quando a gente vai na Praia do Cabo, que a gente encontra diversos tipos de rochas que estão justamente perto do mar, bem pertinho. Bom, essas rochas aí, elas são formadas a partir, na realidade, de uma junção, isso mesmo, uma junção de minerais, apenas um mineral ou mais de um minerais. As rochas que possuem apenas um mineral em sua composição, a gente chama ela de rochas simples. Elas são consideradas como rochas simples. Exemplo, o mármore. Olha a imagem aí do mármore. Já conheceram o mármore? Pronto. O mármore, na sua composição, tem apenas um único mineral que vai formar essa rocha daí. Já as rochas que possuem mais de um mineral em sua formação, a gente chama de rocha compostas. Exemplo, o granito, os minerais, que por suas vezes são elementos naturais e a grande maioria deles vai ser sólida. Aí a gente tem uma imagem de um granito, porque o granito ele vai ser formado por mais de um mineral e é uma rocha composta, não uma rocha simples. Bom, elas possuem ali em sua composição química, definida ali, sendo formado por processos que são inorgânicos. Por exemplo, assim, de minerais, eu posso dizer o calcário, o quartzo, o talco, o mercúrio, ele ali que é a água, são os únicos minerais líquidos existentes em condições normais, isso de temperatura e de pressão. Aí a gente vê algumas imagens desses minerais para que vocês possam conhecer, porque o professor está ali falando desses minerais. Professor, eu nunca vi o calcário, eu nunca vi o talco, eu nunca vi o quartzo. Aí na telinha tem a imagem desses minerais para que vocês fiquem sabendo e ligados na matéria de ciências. Bom, as rochas, elas vão formar ali a partir da sua agregação dos materiais, isso ali durante milhões e milhões de anos. Isso quando há uma junção de minerais. Ali a gente vai ter uma formação que a gente chama de um composto rochoso. Já viram esse composto rochoso? Olha a imagem de um composto rochoso, que é bem legal para que vocês possam imaginar. É lógico que esse composto aí, o rochoso, ele levou milhões de anos para ser formado. Essa formação ela pode ocorrer, é lógico, no interior da Terra. Isso nas camadas que vai ficar abaixo da litosfera, que vai ser composta ou formado de quê? De magma, ou no exterior, como as rochas que são formadas, lógico que a partir dos processos que são erosivos, que a gente chama de pluvial, fluvial, eólica. Esses processos aí, ele vai possibilitar que as rochas elas vão ter várias atividades humanas. Aí o professor falou pluvial, fluvial, eólica. Eu estou falando de chuva, eu estou falando de vento, eu estou falando dos processos naturais que acontecem na nossa atmosfera. Bom,
Aí nessa formação das rochas, você pode observar que abaixo da litosfera a gente tem o quê? Aquela camada líquida que está bastante quente, que é um magma. Quando esse magma ele sai pelo vulcão, que ele entra em erupção, o que é que vai acontecer? O que está quente, é lógico que quando entra em contato com a atmosfera, vai resfriar. E esse magma vai começar a formar as rochas. E aí eu posso falar que a construção civil, indústrias e até em presentes como o ouro, a prata, que são minerais que são encontrados justamente nas rochas. Assim, para ver a formação dessas rochas, é necessário que os minerais, na realidade, ou minérios, eles estejam agrupados, né? As rochas elas podem ser encontradas na realidade em várias formas e utilizadas de diversas atividades humanas, principalmente aí na construção civil, indústrias como matéria-prima. Vê que legal. Na construção civil, as rochas elas são utilizadas como matéria-prima e aí ela pode ser classificada de acordo, é lógico, com a sua origem, a formação aí de 3 grupos. Bora falar sobre esses grupos aí. Bom, a gente tem ali o grupo, né, das ígnea, sedimentar e metamórfica. Como vocês estão vendo aí, né, que a gente tem o granito, folhezo, a gneiss, mas vamos falar das rochas que são magmáticas. Essas rochas aí, elas vão formar a partir do resfriamento do magma. Vê bem, se o magma ele está, ou seja, resfriando, né? Ele saiu ali do vulcão, né, que estava em erupção, né? Vai formar o que a gente chama de rocha magmática. E esse tipo aí, ele vai ser intrusiva, magmática intrusiva, pois ela é formada a partir da parte interna dos vulcões. Por isso que recebe esse nome, ó. Bora lembrar de novo, magmática intrusiva. Bom, pode haver também rochas magmáticas formadas com o resfriamento do magma, isso no exterior, ou seja, por fora da litosfera, na superfície que a gente chama de crosta terrestre. Essas rochas aí, elas recebem o nome de magmática extrusivas, pois foram formadas na parte externa do planeta. Vê só que legal. Quando se fala de rochas magmáticas, a gente tem aquelas rochas que são intrusivas, ou seja, formada internamente, e formada externamente, que a gente chama de extrusivas. Bom, cabe aí também lembrar que quando o magma ele atinge a superfície, né, ele recebe o nome de quê? De lava. Já ouviram falar, né? Se o magma está atingindo a superfície, a gente deixa de chamar de magma e passa a chamar esse magma aí de lava. Bom, exemplos aí das rochas que são magmáticas, eu tenho as ígneas, ou seja, o granito, que é intrusivo, eu tenho um basalto, né, que é extrusivo, as que são mais comuns. E aí na telinha a gente vê, ó, ali, ó, o basalto e o granito. Já viram aí essas rochas aí magmáticas? O basalto e o granito? Bom, é bem legal. O granito, ele é intrusiva. É formado onde, galerinha? Internamente. E o basalto é formado onde? Por fora. Ou seja, ela é extrusiva. Bom, bora agora falar sobre rochas que são sedimentares. Essas rochas, como o próprio nome ele indica, são formadas por sedimentos que são depositados e compactados ali durante milhares e milhares de anos. Esses sedimentos eles são fragmentos de outras rochas que são transportados por processos que são erosivos. Como ação, por exemplo, quando eu estou falando desses processos que são erosivos, eu estou falando da ação da água, do vento, da chuva, que são ali, ó, depositados nas áreas que são mais baixas, né? O desgaste, na realidade, de uma rocha, de áreas que estão ali bem altas, né? Ele vai ser natural. Isso contribuindo para a formação das rochas que são sedimentares. E aí a gente tem exemplo dessas rochas que são sedimentares. Eu tenho arenito, calcário, varvito e agilito. Eu fiz questão de pegar a imagem de cada um tipo dessas rochas para que vocês ficassem
conhecendo essas rochas aí que são sedimentares. Bom, bora agora falar sobre as rochas que são metamórficas. Elas são originadas ali da transformação, ou seja, metamorfose, né? Que outras rochas sofreram, lógico, ao longo de milhares de anos. E como resultado do calor, ou seja, do intemperismo ou mesmo da pressão do interior da litosfera, isso daí, quando ocorre essa transformação, vai ter ali o surgimento de novas rochas, isso com estruturas bem diferentes das originais. E essas rochas metamórficas, eu posso dizer que são o mármore, o quartzo, a gneiss, e aí você pode observar que a gente tem um talco, tem o mármore, tem a gneiss, que está aí na telinha, que é um exemplo de uma rocha que é metamórfica. Bom, já que eu falei sobre rochas para vocês, bora agora falar sobre os fósseis. E na realidade, o que são fósseis? Fósseis, na realidade, são vestígios de seres vivos. Isso mesmo, vestígios, restos, né? Ou seja, eles habitaram ali na Terra nos períodos geológicos anteriores. Exemplo, né? Os restos desses fósseis, eles são partes de animais ou de plantas, como osso ou algum membro de um resto orgânico que ficou ali, ó, de alguma forma conservado. E aí a gente tem a imagem, né, desses fósseis que ficaram, de certa forma, conservados com o passar do tempo, com milhões e milhões de anos, tanto de animais quanto de plantas, ou seja, de vegetais. Já os vestígios fósseis são qualquer marca ou evidência dos seres vivos anteriormente viventes, como a marca de uma folha, de uma pegada. Assim, para ser considerado um fóssil, vai ser preciso que o resto ou vestígio ele se apresente como pertencente em uma época geológica anterior à atual, que a gente chama ali de Holoceno, que é o caso dos dinossauros. Como foi que a gente descobriu que os dinossauros existiram? Eles existiram através das descobertas dos fósseis. Bom, ou seja, ele é mais antigo do que 11 mil anos, né? E a depender ali do estado de conservação, restos de vestígios que tiveram menos de 11 mil anos são classificados ali como subfósseis, que a gente tem de fósseis e subfósseis. Quando eu estou falando de fósseis, eu estou dizendo que ele é mais antigo que 11 mil anos. Agora, já os subfósseis, ou seja, que são vestígios, eles têm, na verdade, menos que 11 mil anos. Bom, os fósseis, eles vão formar ali, ó, apenas nas áreas que são sedimentares. Isso porque, durante o processo ali de sedimentação das rochas, que a gente chama de fossilização, o que é que vai acontecer? Os sedimentos, eles são partículas de rochas, tais como poeira e areia, né? Então, com o tempo, as camadas ali dos sedimentos, eles vão se sobrepondo umas sobre as outras, algo que ocorre mais intensamente em áreas oceânicas, que vão formando após ali, ó, milhares de anos as camadas de bacias, que a gente chama de bacias sedimentares. Então, os corpos e os restos de animais ou plantas, eles podem ficar soterrados ali durante esse processo. Isso aí porque pode depender de condições que são específicas, né, de temperatura, pressão, ausência e oxigenação. E pode gerar, na realidade, os resíduos fósseis, que podem variar, desde uma parte ali bem conservada do animal ou planta até uma simples marca do esqueleto ou de uma pegada, que geralmente as partes que são mais duras, como os ossos e os dentes, eles, lógico, né, que vão encontrar com mais facilidade, porque se conservaram em forma de fósseis ao longo do tempo. E aí, nessa imagem que vocês estão observando, a gente tem justamente a formação dos fósseis. Olha que imagem legal, galerinha. Lembra que eu disse para vocês que os fósseis foram animais ou plantas que viveram há milhares e há milhares, milhões de anos atrás, e que esses sedimentos, né, eles morreram. E o que foi que aconteceu? Foram sobrepostos sobre ele
água, terra, água, terra, água, terra. E é lógico que com a ajuda ali dos geólogos, né, as pessoas que estudam a questão dos fósseis, né, o que é que vai acontecer? Eles vão descobrir e vão datar, vão dizer se é um fóssil ou um subfóssil. Bom, ali os fósseis, a gente diz que são animais que são pré-históricos, né? Por possuírem ali uma carapaça muito resistente e são facilmente encontrados, tais como a trilobita, que é um artrópode que é relacionado a ancestrais ali dos caranguejos. E aí a gente vê a imagem da trilobita, né, que é um tipo de fóssil que viveu há milhões e há milhões de anos atrás, ok? Bom, hoje eu falei um pouco sobre rochas, sobre minerais e o que se encontra através dessas rochas, desses minerais e um pouquinho sobre os fósseis. Essa foi a aula de número 24 e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPR.